nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e neste momento eu peço licença a todos para iniciarmos a construção do nosso saber integrativo, que neste momento será sobre o todo, o inteiro, o integrativo, a inteireza contida na vivência. E para quem não me conhece, sou Luciana, aqui nesse frio no norte de Portugal, aonde resido, mas sou brasileira de nascimento, psicóloga, epistemóloga, administradora, educadora de profissionais de saúde em psicoterapia integrativa e atuo na clínica, no atendimento psicológico integrativo, no campo corporativo com as vivências integrativas, no campo pessoal com as mentorias, com os coachings, com as vivências integrativas e aqui neste canal construindo a epistemologia integrativa acessível a todos. Então vamos iniciar essa construção desse saber integrativo a respeito do inteiro, do todo, do integrativo contido na vivência. Vamos começar partindo do pressuposto de um autocontato com as nossas vivências. Então nos perguntamos, o que são vivências, Luciana? Todo e qualquer movimento, todo e qualquer estado, todo e qualquer comportamento, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento, toda e qualquer relação, todo e qualquer ato de um ser vivo é algo de vivência, e inclusive aqueles atos que ocorrem durante o sono profundo, no momento também que os seres vivos estão com o corpo num estado mais profundo de relaxamento e de processos de revitalização. Então quer dizer que eu estou vivenciando durante o sono, estamos nós e todas as espécies vivas vivenciando desde o momento que nós somos gerados, ou seja, que nós somos ovo, zigoto, aquela célula inicial, até o momento que nós temos o findar da nossa inteireza aqui no nosso plano existencial, no nosso plano físico, numa dimensão vivencial de planeta Terra, numa dimensão, numa perspectiva, não é numa dimensão, vou me corrigir, na existência em planeta Terra, nós temos aqui uma finitude da nossa vivência, do início, quando somos gerados, lá inclusive dentro do útero da mamãe, no útero materno, até que esse conjunto complexo inteiro não tenha mais viabilidade de vida no planeta Terra, na perspectiva do planeta Terra, finda ali uma possibilidade de vivência terrena em planeta Terra. Contudo, para todos aqueles que têm a sua dimensão de transcendência muito bem estabelecida, de contato para além da sua dimensão existencial terrena em planeta físico, material, planeta Terra, o entendimento é que a vivência, ela se encerra quando se encerra a viabilidade existencial da nossa inteireza em planeta Terra, passa por uma transição que é um outro tipo de vivência, que nós temos relatos nas experiências de quase morte por muitos seres vivos humanos que a vivenciaram, passa por essa vivência nessa transição de saída do corpo físico material em planeta Terra,
um físico material terreno e adentra, né, nessa vivência de transição outras dimensões possíveis de vivência em outros planos existenciais. Então, a vivência é algo que extrapola o tempo de vida na matéria terrena, em planeta Terra, e aqui acontece a todo momento, desde a geração da nossa célula inicial, no ventre materno, lá no útero, ou mesmo que seja in vitro, em laboratório, depois vai ser implantado no útero materno. Então, inicia o nosso processo de vivência aqui na existência em planeta Terra, lá quando somos gerados, quanto à nossa célula inicial, e aqui em planeta Terra finda, quando a nossa inteireza, a nossa complexidade inteira, não tem mais autonomia, não tem mais condição de processualidade, de existência material em planeta Terra e se degenera e se degrada completamente a vivência em planeta Terra, esse fim dali. Contudo, as nossas a possibilidade de dados e de informações existentes pelas experiências de quase morte e também por sobrecitabilidade da nossa dimensão de memória, em processos, em técnicas específicas, como técnicas de hipnose, de regressão e outros procedimentos que também às vezes acontecem por intervenção medicamentosa, em terapêuticas, também, né, em terapêuticas para pessoas em estado de coma e que se recuperam e que saem do coma e vários outros processos que já foram estudados em pessoas que sofrem traumatismos cranianos, enfim, existem evidências de que a nossa vivência extrapola a existência material em planeta Terra. Então, assim poderíamos dizer que há vivências que se dão antes da nossa de sermos gerados como célula inicial lá no útero materno, como há depois, quando a nossa existência material em planeta Terra finda, submetida à matéria e passa por uma transição que todas as evidências das experiências de quase morte relatam essa possibilidade e segue para vivências em outras multidimensões e com outras constituições viáveis e existenciais adequadas, adaptadas para essas outras dimensões. Então, começamos a entender a vivência sobre essa amplitude e sobre essa perspectiva e vamos concentrar-nos então, independente da associação da existência no planeta Terra ou fora dele, ou para além do planeta Terra, vamos agora nos concentrar no que vem a ser a vivência a partir do nosso exercício de autoconhecimento e da nossa possibilidade aqui de construção do saber do nosso inteiro, do nosso todo, do nosso ser integrativo, do nosso ser que tem múltiplas dimensões e essas múltiplas dimensões se conectam, se associam em gradações diversas que dinamicamente se ativam, se excitam, se inibem, se desativam, se alteram, se ajustando às trocas que são interatuantes nas vivências com todos os elementos que estão no nosso entorno e que trazem interferência sobre nós
a essas interferências nós definimos, nós vivenciamos as nossas processualidades e emitimos ações que são também externalizadas e que interferem nas interesses dos demais seres no nosso entorno e traz um retorno, um efeito de retorno, ou de feedback, ou de retroalimentação, que também é contactado por nós, é introspectado, ou seja, é capturado e conduzido ao nosso interior e também vai gerar as alterações na nossa processualidade, ou seja, na nossa homeostase interna, e gerará novas conexões, novas ações, ou seja, novas vivências. Então, precisamos entender que a vivência é um processo infinito, ininterrupto e que ocorre em instâncias diversificadas durante toda a nossa existência, tanto em planeta Terra quanto fora dessa dimensão física nominada planeta Terra. E estas vivências, elas envolvem a nossa inteireza, o nosso todo, a nossa complexidade, envolve todas as nossas multidimensões que compõem os nossos múltiplos versos ou versões, as nossas multiplicidades que se manifestam em gradações mediante o processo de interatuação entre a nossa vida, a nossa vivência, o nosso lugar no espaço e no tempo e as interferências que nós geramos nos outros e nós recebemos dos outros. As nossas inteirezas, elas vão se adaptando, ajustando às interatuações que elas vivenciam. E isto se dá em gradações e em níveis diferenciados. Então, o que temos que entender? Temos que entender que somos um complexo multidimensional, com múltiplas dimensões ou múltiplos sistemas, que estão integrados, conectados entre si e que são em gradações distintas de ativação, inibição, alterações, mantidos em processualidade, em funcionalidade, constituindo a nós em diversas versões, em diversas adaptações, em diversos estilos, em diversos ajustes, mas que mantém uma integração, um princípio de inteiro plenamente singular, idiosincrático, constantemente conhecido e reconhecido por nós mesmos e que vai exercer, ocupar um lugar no tempo, no espaço e produzir interações com outros e vai receber as interações dos outros para conosco, num processo dinamicamente contínuo, constante, em ato contínuo. Então, se a vivência é todo esse processo, e falamos de processos do ser inteiro, quer dizer que naquelas situações que eu tenho um autoconhecimento, um autocontato comigo e digo, nesse momento eu penso que o dia está bonito. Não significa que eu estou só ativando a minha multidimensão do pensar, que é uma multidimensão racional, intelectual, cognitiva. Isto quer dizer que eu estou intensificando nessa minha vivência, ou seja, sobreexcitando, trazendo mais ativação a minha dimensão cognitiva, também nomeada de racional intelectual, em relação às minhas outras multidimensões, em relação à múltipla dimensão da emoção, do sentimento, do comportamento, das relações, das minhas memórias, a múltipla dimensão da minha
história de vida, da minha autobiografia, as múltiplas dimensões da minha justa medida, do meu plano de símbolo, de signos, de significados, a minha múltipla dimensão transcendente. Todas essas estão compondo essa vivência ao qual eu digo, neste momento eu penso que o dia está bonito. Por quê? Todas as nossas múltiplas dimensões estão integradas, conectadas com esse ato que sobressai, que intensifica a multidimensão cognitiva, racional, intelectual. Contudo, para que eu possa elaborar, construir e comunicar essa minha vivência, eu acho que hoje o dia está bonito. Eu preciso, por exemplo, ativar a minha multidimensão que contém a memória, o armazenamento de informações sobre o símbolo, o significado, o sentido de bonito. Então, eu tenho que ativar para produzir essa sobreexcitação da dimensão cognitiva pelo pensar, pelo processo do pensar. Eu preciso de uma ativação da minha múltipla dimensão de história de vida, né? Para trazer à minha memória ali elementos que têm esse parâmetro de bonito, assim como eu tenho que também sobrecitar a minha múltipla dimensão das minhas justas medidas, dos meus parâmetros, das minhas categorias, para que tragam as especificidades, os detalhes do que, para mim, na minha história de vida, foi classificado, foi adquirido como parâmetro de bonito. Além do mais, o dia, eu também tenho que integrar os parâmetros de qual é o significado de o dia. São algumas horas, em alguns momentos, com certas intensidades de luz, né? certas especificidades, características dos elementos daquela luz do qual eu estou fazendo contato, elementos que falam da realidade associada ao que eu reconheço como um dia, né? Porque se o dia está bonito, eu tenho que ativar também todos os meus significados, classificação, signos sobre essa definição do dia. Então aí nós já temos só para produzir essa cognição, aí ativação da múltipla dimensão de memória, de história de vida, de categorização, de classificação simbólica, de símbolos, além da racional, da cognitiva, para coletar esse material e conectar, integrar para produzir esse pensar. Eu penso que o dia está bonito. Mas além do mais, essa atividade toda ela é introspectiva. Ela ocorre dentro de mim. Para que eu possa, né, ter contato com ela, eu também preciso estimular uma outra dimensão que é a comportamental, para que eu possa comunicar isto comigo mesmo e com os demais à minha volta. E aí eu preciso articular também a múltipla dimensão do meu soma, da parte física, com a fisiologia, com a bioenergética. E aí eu acabo também estimulando, conectando a minha múltipla dimensão emocional, porque eu produzo todo um fluxo, uma tonalização, toda uma comunicação não verbal nessa relação de construção desse comportamento, dessa mensagem. Então eu também, apesar de eu pensar que o dia está bonito, eu também tenho ali na produção comportamento, eu tenho na produção emoção, sentimento. Eu penso que o dia está bonito e isso se reflete sobre a minha inteireza nos meus gestos,
na minha postura, em como eu me coloco mediante esta identificação desse pensário e como eu me coloco no ato de comunicá-lo. Eu também sinto que esse dia está bonito. Isso envolve o meu físico, a minha fisiologia, a minha bioenergética, que ao fazer esse contato, também cria outros processos da minha inteireza que vão trazer e vão mostrar-me as memórias de outros dias ao qual eu pensei que estavam bonitos. Vão trazer na memória os sentimentos que eu vivenciei quando em outros momentos o dia estava bonito. Também vai trazer comportamentos que eu adotei, que eu executei em dias em que estavam bonitos. Isto quer dizer, né, também será estimulado a minha múltipla dimensão da justa medida, os meus princípios de vida, até para balizarem o meu comportamento, a minha comunicação, a minha mensagem, mediante o dia estar bonito, porque eu posso trazer o dia estar bonito e torná-lo uma exposição, evidenciá-lo, externalizado de muitas possibilidades. Eu posso fazer isso com tom de voz e com uma expressão de comunicação suave, branda, que transmite uma tranquilidade, que transmite uma alegria e que transmite um padrão mais ameno, como eu posso também comunicar e manifestar esse pensamento de uma forma muito intensificada, de uma forma, numa intensificação ativa de exposição, de comunicação, que vai causar uma interferência diferenciada em todos aqueles que estão à minha volta, com um tom de voz mais alto, com uma gargalhada, com uma postura corporal não verbal, uma comunicação não verbal corporal, gestual, com muito mais intensidade no movimento dos braços, das pernas, do corpo, enfim. Como eu também posso comunicar tudo isso, como eu posso trazer os parâmetros, os padrões de justa medida mais contidos, mais fechados, mais associados a mim mesmo e não tanto na exposição, na externalização para os outros. Eu posso expor esse dia, o pensamento de estar bonito, com um semblante alegre e até sem a verbalização, sem a oralização, sem a utilização das palavras, né? Só com toda uma gesticulação corporal de contemplação à beleza do dia, né? Voltando minha cabeça, meu olhar, os meus braços para aquele momento de encontro com a beleza, o bonito do dia. Então, e eu posso também ativar a minha transcendência e querer compartilhar esse meu pensar do dia estar bonito com todos os outros seres vivos, seja numa relação com a minha dimensão social, relacional mais amena, seja mais intensificada, ou seja mais contemplativa na vivência. Então, toda a minha multiplicidade, a minha inteireza está ativa em todas as minhas vivências, inclusive aquelas quando o meu corpo físico está ali mais descansado no momento do sono, ele está mais desativado, mas a minha dimensão sensorial, o meu contato, a captura que o meu corpo faz de tudo que está à minha volta, continua ativo. E até durante o sono, eu posso ter momentos ao qual eu continuo conectada na vivência de um dia estar bonito e que vai se revelar, se apresentar a mim nos meus sonhos, que trazem a beleza do dia, outras belezas que eu possa ali estar centrada na vivência.
E não só no momento do sonho, mas, por exemplo, quando eu faço uma meditação, quando eu faço algum tipo de técnica de concentração mental, que eu reduzo a movimentação física, a ação física e me concentro em atividades mais internas e menos intensificadas com a ativação com menor ativação do meu corpo físico, eu também vivencio essa possibilidade da minha inteireza estar ali em plenos processos integrativos vivenciais, apesar de atenuada em algumas múltiplas dimensões que estão em outras vias, numas vias mais de recuperação, de relaxamento, de revitalização, de energização. Então precisamos entender, a vivência ela é sempre do todo, sempre do inteiro, sempre do integrativo, mesmo que num contato superficial, sem aprofundamento, mais rápido, possa transparecer ou denotar que apenas uma ou algumas das minhas dimensões possam estar ali integradas, conectadas, mais sobrecitadas, enquanto que outras múltiplas dimensões aparentemente estão mais coibidas, mais inibidas. Tudo isso é força do que nós já vimos antes, da nossa atuação perceptiva seletiva, que por economia de processualidade se concentra e intensifica e destaca e enfatiza uma ou talvez duas ou três múltiplas dimensões em processualidade e descentra, dificulta nosso contato com outras. Contudo, todo o nosso inteiro se manifesta nas nossas vivências, inclusive aquelas inteirezas que estão ali e num contato mais ocultado, mais obtuso, mais não revelado de nós mesmos, que nós conhecemos como inconsciente ou como algo que não está revelado, que está mais obscuro, mais ocultado. Também estão na nossa vivência em conexão conosco. E isso se dá quando nós temos um contato mais perceptivo, que, por exemplo, muitas vezes nos convence de que eu estou só pensando. Se eu estou pensando que o dia está bonito, então eu posso compreender que eu estou só pensando. Contudo, nós aqui que estudamos e construímos o saber integrativo, como há pouco eu explicava, sabemos que não é possível só estar pensando, que toda a nossa inteireza, o nosso corpo físico, a nossa fisiologia, a nossa bioenergética está em pleno processo, nos mantendo aqui ativos, viáveis, saudáveis nessa vivência, assim como todas as nossas múltiplas dimensões que estão reguladas em processualidade de homeostase, ou seja, de um equilíbrio dinâmico, onde umas estão mais excitadas, outras mais inibidas, mas todas conectadas entre si para a nossa adaptação nesse nosso momento existencial de vida e mantendo o nosso contínuo, a nossa identidade, a nossa individuação, aquilo que nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos como sendo nós, como tendo as nossas características, as nossas especificidades. Então, com base nessa construção do saber integrativo, temos aqui sempre a presença da nossa inteireza, do nosso todo, nos nossos processos de vivências, com as suas características específicas de estabilidade, de inibição, ou seja, suas gradações de envolvimento na integração do processo vivencial que se manifesta agora. Mas, contudo, sempre estamos ali vivenciando a nossa inteireza. Então,
nesse momento, eu vou manifestando a minha gratidão pela construção desse saber integrativo, convidando aqueles que acharem que é meritório para que manifestem o like, o joinha, compartilhem o vídeo e esperando que para aqueles que queiram desenvolver processos integrativos vivenciais comigo, que utilizem o e-mail do nosso canal, que está aqui na descrição do vídeo, para contactar-me, que será uma honra vivenciar esses processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda.